Pessoal, ainda sobre cilindro, né? Bora duas questões aqui, tá bom? Em que a gente vai trabalhar aí volume, tá certo? Então bora lá para elas. A gente tem a seguinte coisa: qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do raio? Olha, essa aqui tá tranquilíssima, né? Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro a gente sabe que é πr ao quadrado vezes quem? H. Qual é o volume desse cilindro? Sabendo que a sua altura, cuja altura é o dobro do raio. Observam que nas alternativas, né? Você pensa, mas o volume é πr ao quadrado H? Não está aqui. Porque observa que não está em função da altura. Está todas elas em função de quem? Do raio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Onde tem a altura vai entrar como sendo o dobro do raio, certo? E resolvendo essa expressão, 2π r ao quadrado vezes r ao cubo, não é isso? Quando não aparece nada aqui é como se tivesse 1, multiplicação em potência meia base, não é isso? Repete a base são os expoentes, certo? Então tá aqui. Então o volume é quanto? O volume é 2πr ao cubo, tá certo? Opa, ficou medonho isso aqui, né? Pronto. Assim. Então tá aqui, bem tranquilo essa, né? Então bora para a próxima, tá? Pessoal, a próxima é se dobrarmos, o que acontece com um cilindro, né? Se dobrarmos o raio da base e a gente permanecer com a mesma altura, ou seja, não alterar a altura, alterar só o raio da base. O que acontece com esse volume desse novo cilindro, né? O volume do novo cilindro fica multiplicado aí por quanto? Né? Isso que a questão pede. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a questão de modo genérico, né? Considerando, né, um raio R e dobrando esse raio para 2R. Né? Ou então a gente pode criar um exemplo e trabalhar as condições que ele pede na questão. Tá bom? Bora fazer aqui, por exemplo, você criando aí um cilindro. Bora imaginar você ter um cilindro, né, em que o raio da base, bora supor, meça 1. Em que o raio da base meça 1. E a altura, vou botar também medindo 1. Pronto, para ficar bem fácil. Então, quem vai ser o volume do cilindro nessas condições? Então, o volume do cilindro vai ser quem? Nessas condições aqui, ó. Π r ao quadrado H. Então, o volume do cilindro é π vezes o raio é 1 ao quadrado, vezes a altura é 1. Então, o volume vai ser quem? 1 ao quadrado é 1, vezes 1. Isso aqui tudo continua sendo 1, vezes π é quanto? Π. Então, aqui, ó. O volume do cilindro é quanto? Π, certo? Agora, nova situação. Se dobrarmos o raio, então, se o raio é 1 e dobra-se o raio, vai para quanto? Para 2. Mantendo a altura. Se a altura é 1, ela vai permanecer 1, certo? Então, o que acontece com esse novo cilindro? Quanto é que vai ser o volume dele? Então, o volume dele, πr ao quadrado H. Então, aqui vai ser o volume? Π vezes o raio, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 1. Então, quem vai ser o volume? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4 vezes π, 4π. Certo? Agora, bora lá. Bora comparar. O que aconteceu daqui para cá? O volume antes era π, né? Ou seja, o volume antes era 1π. E agora passou para quanto? Para 4π. Não é isso? Então, o que acontece com o novo volume? O novo volume ficou multiplicado por 4. Certo? Beleza? Então, o que acontece aqui? Acontece a seguinte coisa. Quando eu dobro o raio, o volume não dobra. O volume quadriplica, certo? O volume faz o quê? Faz o quádruplo, 4 vezes, tá certo? Pronto. Agora pense aí. Se a gente triplicasse nessa mesma questão,
faça a questão da seguinte forma: se aqui não fosse o dobro e aqui fosse o triplo. Se triplicarmos, se triplicarmos o raio da base, o que vai acontecer com o volume desse cilindro, né? Desse novo cilindro? Vai ficar triplicado também? Será se é isso? Será se vai ficar triplicado? Pense aí, tá bom? Aí você começa a mexer com essas situações bem aqui, ó. O que acontece se a gente triplicasse aqui a altura, perdão, o raio da base, e a altura a gente fizesse o dobro. A altura agora a gente não mantesse, a gente alterasse ela, fizesse o dobro, né? Então são questionamentos aí para vocês. Valeu e um abraço.